Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de comunicação e marketing de posicionamento. E hoje nós vamos colocar por terra uma ideia que te impede de avançar, uma crença limitante que te impede de contar a sua história, uma falsa verdade que não te deixa enxergar que existe valor na sua história. Talvez você pense, ou já pensou, que a sua história não é lá essas coisas. Talvez você olhe para dentro de você e pense, eu não sou especial, eu não posso gravar vídeos, isso não é para mim. Mas na história que eu vou te contar hoje, você vai entender exatamente o que você precisa fazer para melhorar a sua vida, para melhorar a vida dos outros, para fazer diferença no mundo à sua volta. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em comunicação e marketing de posicionamento e estou aqui mais uma vez, compartilhando o meu conhecimento para cumprir o meu propósito. Eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu aprendi nesses anos como repórter, como diretor de cinema documentário, como comunicador digital, para que você se torne uma flecha afiada, que não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. E o que eu puder fazer para te contar histórias, para te dar dicas, para te transmitir conhecimento, tenha certeza que eu farei aqui nesse canal do YouTube ou lá no Instagram. Porque isso faz parte do meu propósito e quando a gente cumpre um propósito, a gente encontra a verdadeira felicidade. Então, prepare seus ouvidos e o seu coração, porque eu estou trazendo hoje mais uma história que vai abrir os seus olhos. Essa não chega a ser uma história clássica infantil, mas é uma história clássica da literatura. Essa história, muitas pessoas dizem, inclusive, que ela aconteceu de verdade. Tem gente que diz que, de fato, o personagem dessa narrativa que eu vou te apresentar, que você conhece, dizem que ele existiu. Outras pessoas dizem que não, que é uma história inventada. A verdade é que existem muitas versões dessa história e eu escolhi a mais famosa para te fazer refletir. Não é uma história para dormir, é uma história para acordar para a vida, para acordar para o propósito, para acordar para a sua mensagem. Eu vou começar a contar a história e se você identificar qual é essa história, você já coloca o nome desse personagem aqui nos comentários, tá? E vai me dizendo também, desde já, de onde você está acompanhando a aula de hoje. Qual é a sua cidade? Você está fora do Brasil? De qual país você está acompanhando essa aula? Então vamos lá, prepare os seus ouvidos e o seu coração. A história de hoje, ela aconteceu no século XIII. Muito provavelmente, se esse personagem de fato existiu, ele viveu entre 1250 e 1300. Portanto, séculos e séculos atrás. Conta a história que esse personagem, que é inglês, era um bravo soldado do exército do rei Ricardo. Ricardo Coração de Leão, como ele ficou conhecido pela história. Esse homem ajudou o rei nas grandes cruzadas, que eram as operações daquela época. Eles iam a outros territórios, eles lutavam, eles guerreavam, eles pegavam tesouros e traziam para suas terras. Aquele homem, aquele soldado, ele era exímio na arte de usar o arco e a flecha. Ele era um guerreiro corajoso, hábil, que sabia montar a cavalo e se destacava pela bravura e pela mira. Ele era muito bom atirando a flecha. Acontece que depois de uma cruzada, depois de trabalhar muito pelo rei, ele volta para o seu feudo, que seria como o nosso bairro, que seria como a nossa cidade hoje em dia, e ele encontra um cenário aterrorizante. Todo mundo ali estava oprimido porque os impostos eram altos, os homens estavam proibidos de caçar para garantir o próprio sustento. Agora imagina só, o governo daquela época proibiu que os homens caçassem. Com isso, eles não tinham como encontrar comida dessa forma. Eles começaram a sofrer, eles começaram a ficar revoltados, porque apesar de todo o esforço que eles davam em prol do país, em prol do reino, eles não estavam sendo agraciados, nem reconhecidos, nem ajudados pelo governo.
Aquele homem ficou indignado. E ele começou a se contrapor ao rei. O rei que outrora ele estava servindo. Ele acompanhou o rei na cruzada pelo país, pelo território dele. E quando ele volta, tudo estava pior. Tudo estava triste. E ele decide se levantar contra o reino daquela época. Ele decide dar um basta, ele fala, ó, do jeito que está, não pode continuar. Do jeito que está. O meu povo vai sofrer, a minha família não tem o que comer. E por conta desse movimento, esse personagem que muitos dizem que realmente existiu e outros dizem que é só uma história. Por conta desse movimento, ele foi considerado um fora da lei. E ele vivia dentro da floresta. Uma vez que ele foi declarado fora da lei, inimigo do reino, ele foi declarado como um criminoso, ele decidiu reunir um grupo de pessoas, também consideradas fora da lei. E eles começaram a saquear quem passava pela floresta de Sherwood. Talvez você já tenha descoberto, talvez você já tenha colocado aqui os comentários. Acertou quem disse que essa é a história de Robin Hood, um ex-soldado do rei Ricardo Coração de Leão, que se tornou um fora da lei. Robin Hood ficou conhecido porque ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Os pobres eram os vizinhos dele, a família dele, as pessoas que viviam na floresta, que não tinham mais como caçar, que estavam sendo oprimidas pelos impostos, que estavam sendo prejudicadas por aqueles regentes, pelos governantes da época. Então Robin Hood se levanta, lidera um grupo e começa a roubar dos ricos e dar aos pobres. Robin Hood entra para a história. Hoje nós temos muitos livros sobre ele. Hoje nós temos filmes sobre ele, peças de teatro. As crianças usam roupa de Robin Hood nas festas. Robin Hood pode não ter existido, mas ele é considerado até hoje um herói na Inglaterra. As histórias dele se multiplicam e muitas versões estão por aí, sendo contadas em livros, em peças de teatro e no cinema. E o que eu quero trazer para você hoje não é apenas a história do Robin Hood. O que eu quero te dizer hoje não é sobre uma pessoa que tira dos ricos e dá aos pobres. Definitivamente não. O que eu quero que você entenda hoje é que você pode fazer um movimento para ajudar quem não tem. E aqui pode estar a sua grande mensagem. O Robin Hood, ele cometiu um crime e nós, definitivamente, jamais devemos fazer o mesmo. Portanto, essa ideia de roubar de um e dar para outro, ela pode ser interessante na história, bonitinha na história, mas na vida real, não é. Nunca vai ser. O ponto é, Robin Hood pegava algo que um grupo tinha e dava ao outro. E é isso que eu acredito que nós temos que fazer. É isso que você precisa fazer com a sua mensagem. Quer saber como? Eu anotei aqui algumas possibilidades para você pegar e entregar. Mas, Daniel, o Robin Hood pegava dinheiro, pegava comida, pegava roupas. Do que você está falando? Eu estou falando de conhecimento. Quando você pega conhecimento de um lado e entrega para o outro, você começa a transformar a vida das pessoas. O que o Daniel Brunet faz? Ele pega o conhecimento de comunicação, ele pega o conhecimento de texto, o conhecimento de audiovisual, o que eu aprendi na pós-graduação de cinema documentário, o que eu aprendi na formação de roteirista, o que eu aprendi nos meus 17 anos como repórter. Eu pego esse conhecimento e entrego para quem não tem esse conhecimento. Portanto, é uma transferência do saber. O que eu quero te propor hoje é que você se dedique a transferir o seu conhecimento para as pessoas que não têm conhecimento. Porque quando você ajuda as pessoas dessa forma, você muda a vida delas. Eu tenho convicção de que você é uma pessoa diferente e melhor hoje porque você um dia recebeu conhecimento. Uma pessoa, quando entra na faculdade, 4 anos depois ela recebe um diploma e ela já é graduada. Por quê? Porque ela recebeu conhecimento. Quando você faz um curso técnico, quando você faz um curso profissionalizante, depois de um certo período você ganha um diploma.
E você já não é mais a mesma pessoa porque o conhecimento te transformou. Agora imagina, você que é uma flecha, você que é a nova influência que esse mundo precisa. Imagina o que vai acontecer quando você começar a transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento que você adquiriu durante a vida. Não fica pensando que isso não é para você. O que você sabe, ainda que seja pouco, é muito para quem não sabe nada. O que você sabe pode mudar a vida de alguém. A solução que você tem pode resolver o problema de alguém. Se você sabe onde está a luz no fim do túnel e se você apontar as pessoas que estão presas num labirinto, você vai salvar vidas. E você foi chamado para isso, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, porque você é uma flecha. Você não estende a mão para pedir, você estende a mão para apontar a direção. Você é uma flecha. Começa a deixar de lado toda essa crença de que você não é capaz, de que isso não é para você, e começa a olhar para o conhecimento que você adquiriu durante a sua vida. O que você sabe pode ser compartilhado com as pessoas? O que você aprendeu que pode ser contado para alguém? O que você sabe? O que você aprendeu? Compartilhe isso com as pessoas, faça a diferença na vida delas. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas que têm a capacidade, a possibilidade para viajar pelo mundo. A pessoa viaja, ela adquire conhecimento, ela adquire cultura. Você pode contar isso nas redes sociais. Você pode mostrar para as pessoas como é que é a vida em outro lugar. Além de entreter, você está transferindo conhecimento. Você está mostrando para as pessoas algo novo. E o que te custa isso? Você já está viajando mesmo. Você já tem essa memória, você já fez a foto. É só começar a compartilhar o seu conhecimento. Tira da onde tem muito e entrega aonde não tem. Essa é a lógica da aula de hoje. Você pode mudar a vida das pessoas com aquilo que você sabe, com aquilo que você viveu, com aquilo que você superou. Quer ver? Imagina que você vá recorrentemente ao médico. Você é uma pessoa que cuida da sua saúde. Então você sabe o que você tem que evitar e o que você tem que comer mais. Imagina que você tem a possibilidade de consultar não somente um médico, mas diversas especialidades. Talvez você tenha passado por uma grave doença. Talvez você esteja hoje terminando um tratamento muito forte. Mas você, curado, pode falar sobre isso e mais. Você tem autoridade para falar sobre isso. Então, todo o conhecimento que você adquiriu durante o tratamento, durante as suas pesquisas, durante as conversas com os médicos, você pode contar às pessoas. Se você aprendeu algo que mudou a sua vida, você passou a praticar, você viu os efeitos, você precisa contar isso às pessoas. Você precisa mostrar para elas esse conhecimento que bateu à sua porta e te mudou para sempre. Há uns anos atrás, eu li um livro que falava sobre ter uma vida saudável. E era um livro cristão que mostrava os cuidados com o corpo à luz da ciência, à luz da medicina e à luz da Bíblia. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. E aquele livro me mostrou que o açúcar faz muito mal à saúde porque ele inflama o nosso corpo. Se ele inflama o corpo, você começa a sentir dor. E eu tomava café com açúcar todo dia, eu colocava açúcar no suco, eu colocava açúcar no chá. E por conta daquele conhecimento, eu nunca mais coloquei açúcar no café, nem açúcar no chá, e nunca mais adicionei açúcar em nada. Eu cortei o açúcar. Por quê? Porque o conhecimento chegou até mim. Então, quando eu converso com as pessoas sobre saúde, eu conto essa história e falo para elas, para de comer açúcar. Açúcar faz mal para você. Você está ficando inflamado, você está ficando inchado. Isso faz mal para a sua saúde. Eu transfiro o conhecimento que eu recebi, eu tiro o conhecimento de onde tem muito e entrego para quem não tem aquele conhecimento. Muitas pessoas reproduzem padrões de vida porque elas aprenderam assim. Elas não tiveram a chance de encontrar o conhecimento para transformar a forma de pensar, que vai transformar a forma de agir e vai mudar os resultados. Elas simplesmente fazem porque viram os outros fazendo. Até que o conhecimento chega e muda essa história. E é isso que você pode fazer com as pessoas. Você pode mudar a vida delas com o conhecimento que você tem.
Às vezes você tem um conhecimento na área de atividade física. Você pode ser um personal trainer ou só uma pessoa que se dedica muito a isso. Por que você não compartilha isso nos seus stories? Por que você não mostra para as pessoas uma direção? Quando eu fui na fonoaudióloga para ver a minha voz, para entender a minha respiração, para que eu pudesse melhorar mais, na sequência eu gravei um vídeo, uma aula, compartilhando o que eu tinha aprendido. As técnicas, as dicas, o conhecimento que você pega onde tem, você pode passar onde não tem. E essas pessoas aqui vão ser gratas a você, porque o conhecimento transforma, o conhecimento muda. Voltando à história do Robin Hood, uma coisa muito interessante é que diz a lenda que tempos e tempos depois de lutar contra o reino, contra os soldados e vencer, Robin Hood foi ficando famoso, até que o rei Ricardo decidiu conceder a ele o título de nobreza, pela sua bravura, pela defesa que ele fez ao seu povo, do seu feudo, do seu bairro, da sua cidade. Robin Hood foi considerado, segundo a história, um nobre. Então, ele voltou, ele ganhou um status de nobre naquela sociedade que oprimia o povo dele. O que eu quero te dizer com isso é que todas as vezes que você pegar conhecimento e entregar para quem não tem, você eleva a sua nobreza, você eleva quem você é, você se torna uma pessoa melhor, porque você não está fazendo por você, você está fazendo pelos outros. Toda vez que a gente coloca as pessoas na frente, a gente ganha em nobreza. Toda vez que você pensar mais no outro do que em você, você será uma pessoa melhor. Toda vez que você fizer pelo próximo, você vai estar cumprindo um dos mandamentos mais importantes de Jesus. Ame o próximo como a ti mesmo. E você pode amar o próximo. Amar o próximo não é dar beijinho, um abraço, não é mudar a voz para falar, não é chameguinho, não é isso não. É cuidar. O que o bom samaritano fez na estrada? Ele foi lá e deu um abraço num homem que tinha sido espancado e roubado e estava à beira da morte? Ele foi lá e fez um coração? Ele foi lá e pediu uma selfie e postou? Não, ele cuidou daquele homem. Então, o modelo de amar o próximo tem a ver com cuidar. Quando você compartilha um conhecimento transformador, você está cuidando da vida daquela pessoa e não só da vida dela. Porque quando uma pessoa aprende algo com você e ela usa isso no trabalho, ela prospera, melhora a vida da família dela. Então, a sua decisão de ajudar uma pessoa pode transformar a vida de uma família. Agora, se você não fizer isso, se você continuar acreditando que você não é capaz, se você continuar pensando e repetindo que isso não é para você, você nunca vai ajudar ninguém. Se você não ajuda ninguém, você não cumpre o mandamento de amar. Se você não ajuda ninguém, você não transforma ninguém, o que você faz? Eu te incentivo a pegar aquilo que você sabe e compartilhar com quem não sabe. Talvez você entenda do mundo dos negócios, talvez você tenha passado muito tempo trabalhando na bolsa, sabe de investimento, talvez você tenha trabalhado num escritório de contabilidade, trabalhe até hoje. Por que você não compartilha o que você sabe? Por que você não tira o conhecimento de onde tem muito e entrega onde ninguém tem nada? Por que você não faz a diferença na vida das pessoas? Flecha, chegou a sua hora. Chegou a sua hora de se posicionar e de começar a ajudar as pessoas com aquilo que você sabe. E outra coisa, talvez você fique pensando, Daniel, mas você faz tudo isso porque você é formado, você fez faculdade, você fez 2 pós-graduações. Não! O conhecimento que você tem pode ajudar alguém. Pode ser o conhecimento mais simples ao mais complexo, não importa. Conhecimento é conhecimento e conhecimento é transformador. Às vezes tudo que você sabe é cuidar da casa. Você já pensou quantas pessoas precisam aprender a cuidar da casa? Talvez tudo que você saiba é fazer salgadinho. Você já imaginou quantas pessoas poderiam trabalhar com isso, se aprendessem com você? Você já pensou que você pode ajudar a profissionalizar dezenas, centenas, milhares de pessoas com aquilo que você sabe? Você pode pegar o conhecimento de onde tem e entregar onde não tem. E tudo depende de você, porque você caminhou até aqui. Você andou até aqui. Deus te permitiu viver essas experiências que você viveu. Os altos e os baixos foram permitidos por Deus. Chegou a hora de você entender que o tesouro da sua vida está nisso, na sua história, naquilo que você viveu, na sua trajetória. Está na hora de você pegar o seu conhecimento e entregar a quem não tem.
E não fique pensando, mas aí eu vou entregar meu conhecimento e se as pessoas fizerem o que eu estou fazendo e se isso me prejudicar? Nunca. Nunca vai ser prejudicado aquele que ajuda o próximo. Nunca. Você vai multiplicar o bem. Quem multiplica o bem ganha tesouro eterno. Então dedique-se a compartilhar o que você sabe. Faça isso de coração, sabendo que você está transformando o mundo à sua volta. Ao fazer isso, você de fato prova que é uma flecha. Prova que você é a nova influência que esse mundo precisa. Ao fazer isso, você vira uma página na vida das pessoas e elas começam a escrever uma nova história. Então, comece hoje, comece agora a ser luz por onde você passar, a fazer a diferença onde você estiver. E nunca menospreze aquilo que você sabe, porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. O pouco que você tem é muito para quem perdeu tudo. Ajuste os ponteiros, afie a flecha e siga em frente. Eu quero te lembrar que se você quer aprender a se posicionar da forma certa, aprender a criar conteúdo estratégico, o que é isso? É o conteúdo que atrai a audiência. É o conteúdo que influencia as pessoas. Se você quer dar esse passo, se você quer aprender a contar a sua história da forma certa, você tem que estar comigo nos dias 27, 28 e 29 de junho em Alphaville, São Paulo. É quando vai acontecer a 6ª turma da imersão A Chave de Ouro. A minha imersão, o meu treinamento de 3 dias de muito conhecimento e transformação. Nós teremos, como sempre, grandes convidados especiais que vão agregar conhecimento a você e vão te ajudar a crescer dentro e fora das redes. Para você participar da imersão A Chave de Ouro, é só você preencher o formulário que está aqui na descrição. Você clica lá, coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone e a minha equipe entra em contato com você. Nós temos uma condição super especial. Você pode parcelar em 12 vezes e estar com a gente no mês que vem, 27, 28 e 29 de junho em Alphaville, São Paulo. Chega de perder oportunidades por não saber o que falar. Chega. Chegou a hora de você ser uma flecha, de você fazer a diferença e de você começar a influenciar as pessoas. Você que é empresário, profissional liberal, você que tem um escritório, você que tem um consultório e às vezes fica na dúvida, como que eu vou me posicionar, o que eu vou falar, como eu vou contar a minha história. Tudo isso você vai aprender na imersão A Chave de Ouro. A Chave de Ouro abre a porta do próximo nível. E eu te espero lá, 27, 28 e 29 de junho, em Alphaville, São Paulo. Aliás, vai ser aqui na Infinitus, onde tem o Estúdio Flecha, do qual eu falo com você agora. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve aqui no YouTube, talvez no Instagram ou em algum evento por esse Brasil. Que Deus te abençoe e eu te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau.